Pauta da reunião ordinária 3 de 6 de 2013. Boa noite, colegas vereadores e vereadora Amélia. Boa noite, senhoras e senhores. Em nome da Câmara Municipal, agradeço a presença de todos. Registro a ausência do vereador Afonso, com atestado médico por justificado. E como estabelece o regimento interno, iniciamos a sessão sempre com uma oração de costume. Pai Nosso, Ave Maria e a oração do Espírito Santo, registrando sempre o nosso respeito às demais crenças. Fiquemos de pé a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O qual nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, instruído os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Como presidente da Câmara, gostaria de explicar que aprovamos uma pauta da reunião entre alguns assuntos que devo colocar para ser discutido e votado pelos vereadores. Quero registrar que é uma reunião formal, que como representante de todos os vereadores, tenho que obedecer esses critérios, ler e acompanhar a pauta. Preciso agora falar também em meu próprio nome como vereador, representante do povo, que aqui na Câmara Municipal, democracia é isso. O povo escolhe representante da cidade, da roça. Ninguém pode ser proibido de ser vereador ou vereadora. Nossa democracia é maravilhosa. Como cidadão, procuro agir com respeito, solidariedade, responsabilidade, justiça, não violência, e me comprometo com o que acontece na vida da comunidade. Para isso, todos os famentos podem contar comigo. Registro que somos uma Câmara de gente honesta e trabalhadora, que não tem diploma, mas somos doutores em querer o bem para a nossa cidade. Longe de comparar alguém com o presidente Lula, mas ele foi chamado de pobre, nordestino, ignorante, e mudou o nosso país. Abomino qualquer preconceito racial ou de classe. Vamos viver em paz e com amor e respeito entre as pessoas. Eu convido a secretária Creide para fazer a leitura da ata da sessão anterior para análise e aprovação. Ata da 7ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Fama, realizada aos 20 dias do mês de maio de 2013, às 19 horas, no Salão Nobre da Câmara, sob a presidência do senhor Ademir Nardelli de Moura. Realizada a chamada pelo secretário da mesa, constatou-se a presença dos vereadores, de todos os vereadores. O senhor presidente deu início à sessão fazendo oração de costume. Foi convidado o pastor Anderson Luiz, da Igreja Assembleia de Deus, para dar uma bênção nesta casa legislativa. O senhor presidente elogiou o Conselho Municipal de Saúde pela Conferência da Saúde realizada nos bairros rurais de nosso município. Em seguida, o secretário passou o expediente do dia, que constou do seguinte: leitura e votação da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade. Correspondências recebidas de Ângelo Henrique Saxida,
encaminha balancete mensal referente ao mês de março de 2013. Conforme a convocação desta Casa, por força de requerimento número 9 de 2013, aprovado em plenário em reunião anterior, após alertada da obrigação de falar a verdade, fez uso da tribuna livre a secretária da Saúde Municipal, senhora Maria Marques Tamoso, para responder aos questionamentos do presidente e dos demais vereadores sobre a saúde em nosso município. O presidente relatou o fato público e notório do vice-prefeito, senhor Ademir Domiciano, de estar em poder de um carro Uno branco do município de Fama desde janeiro deste ano, transportando pessoas da zona rural para Fama, para Alfenas, e também levando remédios da cidade para a zona rural. Em seguida, o senhor presidente passou ao questionamento da secretária de Saúde e foram feitas as seguintes perguntas à senhora Márcia. Quando o senhor prefeito deu ordem para que este carro, Uno branco, ficasse na zona rural em posse do vice-prefeito municipal, antes deste fato, ele te explicou os motivos que levariam esse carro a ficar na zona rural com o vice? Resposta da secretária. Este carro não é da saúde, e sim da administração. Eu achava que tinha 3 carros na saúde, mas depois que vi no patrimônio que era só 2 carros, e disse que esse carro, por ser da administração, pode auxiliar o povo para ir em festa, fórum, enterro e etc. Pergunta número 2. Este veículo é da saúde? Resposta. O carro que o vice-prefeito dirige é da administração e não da saúde. Ele se disponibiliza dando esse apoio para a saúde. Pergunta número 3. Provavelmente deve ser um motivo muito importante. Mas pergunto se quando o prefeito determinou que o referido veículo pernoitasse na casa do vice-prefeito, ele te explicou sobre essa importante necessidade ou não te pediu opinião? Resposta. Eu não tenho conhecimento se o carro pernoita na casa do vice-prefeito. Pergunta número 4. Chegou ao meu conhecimento de que o vice, com este mesmo veículo, leva seu filho para a PAI em Alfenas. Essa informação é verdadeira? Resposta, sim. O vice-prefeito leva sim seu filho para a PAI de Alfenas e também outros alunos no carro da administração. O vereador Osmair pediu a palavra e questionou se o vice-prefeito ocupava algum cargo de secretário ou outro qualquer no município. A doutora Tanilda, assessora da Câmara, respondeu que o vice não ocupa nenhum cargo na administração, conforme relação já enviada pelo Executivo a esta casa. O vereador Osmair pediu para constar essa informação na ata. O presidente continuou a perguntar. Pergunta número 5. Sempre que o vice leva algum doente para o hospital ou para uma consulta médica em Alfenas, ele te comunica com antecedência ou simplesmente ele leva quem ele entender necessário, sem pedir ordem ao senhor prefeito ou à senhora? Resposta. Sendo relacionado ao serviço de saúde, nós temos conhecimento sim. Pergunta número 6. Os remédios que ele leva para a população da zona rural, é o prefeito ou é a senhora quem manda levar? Ou o vice pega e leva por conta dele? Resposta. Não, o paciente passa no médico e o remédio que o vice leva é dele. Ele também nos ajuda levando para outras pessoas da zona rural. Pergunta número 7. O prefeito informa a senhora sobre o número de pessoas e quem são essas pessoas atendidas pelo vice com este veículo? Resposta. Não, o prefeito não comunica. Nós é que solicitamos o carro para que ele, quando precisamos na área da saúde. Pergunta número 8. Existe um cadastro na Secretaria Municipal do número de pessoas que o vice tem atendido por mês com este veículo? Resposta. No serviço de saúde tem. Pergunta número 9. O prefeito te comunicou se era para o vice atender a população da zona rural, também no social, como, por exemplo, visitar a Emater, trazer pessoas na feira de sábado em Fama, ou se somente tem usado o carro para fins de saúde? Resposta. Foi sim disponibilizado para também fazer serviços que não sejam da saúde, por ser cargo da administração, ele com certeza deixou. Pergunta número 10. Também foi informado que constantemente o vice é visto entrar na farmácia Fama Sul, que tem contrato com o município de Fama,
para fornecer remédios, e de lá saindo com remédios na mão e entrar no referido veículo e se dirigir para a zona rural. Se essa informação se procede, queremos saber se todo remédio que ele pega na farmácia é com sua autorização ou com autorização do prefeito, ou ele pega por conta dele mesmo. Resposta: eu não tenho conhecimento. O conhecimento que eu tenho é do medicamento que é dispensado na nossa farmácia. Pergunta número 11. A senhora tem mais alguma explicação que entenda importante passar para essa casa que não lhe foi perguntada? Resposta: não, só vim para responder às dúvidas. O presidente encerrou suas perguntas e os demais vereadores proferiram as seguintes perguntas. Vereador Osmair: no caso de um acidente com o paciente dentro do carro, a responsabilidade será do vice ou do município? Respondeu a doutora Tanilda que a responsabilidade será do município. Imediatamente, o vereador Afonso fez uma intervenção e pediu votação entre os vereadores para saber quais eram favoráveis ao cargo da administração continuar fazendo esses serviços. Foram a favor os vereadores Mário Sérgio, Jackson, Ademir e Afonso, e os outros 5 foram contrários. O vereador Osmair disse que até seria de acordo se o carro da prefeitura fosse dirigido por um motorista concursado. A vereadora Amélia ponderou que nem todos são atendidos com igualdade pelo vice-prefeito, alegando que ele leva quem ele quer. O vereador Paulo César realizou 4 perguntas à secretária Márcia. Primeiro, que critério é usado para ser atendido e poder usar o cartão municipal do SUS? Resposta: a pessoa tem que ser cadastrada no município dela, tem que morar no município. Número 2. Se as pessoas que chegam depois que as 10 consultas já se esgotaram, serão atendidas? Resposta: sim. O Dr. Marcos atende às 15 consultas e as que excedem são atendidas pela doutora Ana Helena e pela enfermeira Maísa. Antes de proferir a terceira pergunta, o vereador Paulo César ponderou que não é contra o uso do carro pela zona rural, mas que se tem o mesmo critério com a cidade, e continuou com a pergunta número 3. Por que tem demorado o atendimento no serviço de urgências? Resposta: o serviço de urgência, aquele que precisa de consulta lá fora, ela vai passar na frente. Se não tem pelo SUS, a prefeitura paga. Pergunta número 4. Que medidas foram tomadas sobre a academia de saúde? Resposta: a parte da saúde foi feita. O executivo teria que fazer a parte dele. O vereador Osmair perguntou à secretária por que quando liga para o plantão não se consegue falar. Resposta: sobre o plantão, o celular não pega em certas áreas. Então, eu ligo para mim, aí liga para mim ou para o Chicão e se resolve. O vereador Paulo César volta a perguntar: o atendimento na saúde no bairro do Armazém é feito sem água, sem banheiro, sem lavatório, sem nenhuma estrutura. O que a senhora tem a responder? Resposta: eu não tinha conhecimento, pois no atendimento no armazém ninguém reclamou comigo sobre a falta de água. O vereador Jackson perguntou sobre a possibilidade do plantão médico 24 horas e a secretária respondeu que no momento não é possível por falta de recursos financeiros. O vereador Jackson parabenizou o trabalho da secretária Márcia e de toda a sua equipe pelo bom trabalho realizado à frente da saúde na cidade de Fama. Na sequência, todos os vereadores individualmente agradeceram a presença e parabenizaram a forma da secretária Márcia se comportar na tribuna. Matéria do Executivo. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 1 de 2013, da nova redação aos artigos 79, inciso 1, 80, 81, acrescidos no incisos 4 e 83 da Lei Orgânica Municipal. Matéria do Legislativo. Indicações da vereadora Amélia dos Reis Alves, número 33. Dos vereadores Ademir Nardelli de Moura e Paulo César Alves, número 32 de 2013. Foram lidos os pareceres da Comissão de Legislação sobre os projetos em pauta. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, favorável ao projeto de decreto legislativo número 1 de 2013, que aprova as contas do exercício financeiro de 2011, conforme o Tribunal de Contas de Minas Gerais e dá outras providências. Favorável ao projeto de lei ordinário número 4 de 2013, que
que altera o dispositivo da Lei Municipal 963, de 2 de fevereiro de 93, que institui o Conselho Municipal de Saúde e dá outras providências. Encaminhados ao plenário para discussão e votação, o projeto de decreto legislativo número 1 e o projeto de lei número 4 foram aprovados em sua votação e redação final por unanimidade. Nada mais havendo tratar, o senhor presidente encerrou os trabalhos. Passa agora a votação da ata. Pergunta a cada vereador. Vereador Paulo César, está de acordo? De acordo. Vereadora Amélia? De acordo. Vereador Maíra? De acordo. Vereador André Batista? De acordo. Vereador Adenil? De acordo. Vereador Jackson? De acordo. Vereador Mário Sérgio? De acordo. Eu declaro que a ata foi aprovada. Então eu gostaria de deixar bem claro que na reunião passada o vereador Mário Sérgio falou que os 5 vereadores estão excluindo os 4, né, que não sabia que a secretária da Saúde vinha, sendo que foi na plenária, foi em votação. E também o prefeito fez aqui na Câmara uma reunião com a Caixa Federal, onde foi muito produtivo, né? Então o vice-prefeito pediu aqui o salão da Câmara, só que eu não fui convidado para vir nessa reunião, mas como eu tenho o dever e obrigação, como presidente da Câmara, de participar de todos os eventos, né? Eu estava aqui na reunião, foi muito produtivo, né? Foi ótimo. E a Câmara também fez aqui a conferência da cidade e foi todo convidado, né? O vereador foi todo convidado aqui na plenária, né? E o prefeito foi convidado oficialmente, o vice-prefeito convidei, mas só que não vieram. Então, quer dizer, não somos nós construindo, né? Então, acho que não quer preferia, né? Não é nós que quer preferir. Então, acho que foi mal escrito aí. Você lembrou aí que eu falei que foi só Ciro, não. Foi um equívoco aí da equipe. Não citei nome, porém, a convocação para a secretária só estava o nome dos 5. A votação foi unânime. Mas eu acho que no papel tinha para mandar para a secretária dos 9. Mandaram o pedido de 5 vereadores. Eu mostrei aqui. Certo, mas aí, no caso, foi em votação, né? Não, eu não falei que foi em votação. Foi em votação, mas para a convocação da secretária tinha que ser os 9. No caso, ela agradeceu 5, porque o pedido chegou para ela com 5 pessoas. Então, a equipe está fazendo a convocação das secretárias de coisa errada. Só me desculpa. Está tendo um equívoco aí. Pode falar. Boa noite a todos. Monsenhor, com relação ao pedido do nome do 5, a indicação no requerimento, ele pode ir no nome dos 5, no nome dos 9, até no nome de um vereador só. Então, esse requerimento que foi mandado convidando a secretária, ele foi convidado no nome dos 5, é um requerimento. Então, depois ele foi votado por unanimidade. Agora, o requerimento de indicação, ele pode ir tanto no nome dos 5 quanto no nome de um só, ou de até dos 9. Não, senhor Paulo, a votação foi antes da convocação. Antes da convocação da secretária. Desde que passou o pedido aqui e todos aprovaram para poder convocar ela, tinha que constar o nome de todos. Não, ela foi votada no requerimento, no nome do 5 e abriu o votação. Isso. Agora, para ela, na mão dela, que estava na parte dela, que só estavam só 5. Como que excluiu nós 4? Mas a votação foi votada em plenário no nome dos 9. 9. E a convocação para ela? Mas o requerimento foi no nome dos 5. Não. O requerimento pode... Requerimento é para votação, meu amigo. Mas então agora, a convocação dela, então são 5. Então tem que ter sido contra. Se for no nome dos 5, por que você não votou contra? A votação foi antes, amigo. Foi antes. A doutora vai explicar para nós. O requerimento pedindo a presença, a convocação da secretária foi o primeiro ato. Os 5 vereadores fizeram um requerimento. Aí veio para a reunião da Câmara. Na reunião da Câmara, todos os vereadores votaram a favor para que a secretária fosse convocada. Aí depois ela foi convocada.
Aí, E não de todos. E para convidar, qual que mandou? A folha? Qual folha? Dos 5 só. É isso que eu estou alegando, não falo que estou reclamando de nada. Simplesmente mandou o pedido dos 5 que estava aqui, que ela agradeceu, inclusive esqueceu de você, presidente. Ela falou em 4, alguém pode pegar a fita e pode olhar. Eu falei, não senhora, falou os 9 que aprovado, viu ele? Agora, quem fez a convocação para ela não fez errado. Foi votado o Manassi. Eu pus meu nome porque eu tinha interesse de convocar ela. Agora, quem tem interesse de fazer uma convocação pode ser até um, conforme você explicou. Vocês podiam vir cá e falar, não, eu estou interessado. No dia de votar aqui, não, eu também estou interessado. Eu não vou votar não, eu quero pôr meu nome aí. Então quem a parte foi vocês. Vocês deveriam ter manifestado na hora da votação. Não está meu nome aqui, eu não vou convocar ela. Eu não quero mais. Tudo bem, vocês fazem o pedido de esses 5 aí. Chega na hora que nós resolvemos, nós 4 também aqui, nós vamos apoiar os 6, 5. Certo? Fez a votação? Fez. Os 9. A partir que fez os 9, vai fazer a convocação para quem seja, os 9. O pedido é de vocês. Uma convocação 9, foi aprovado aí. Está claro, gente? Agora, se o pedido vai diretamente para sem votação aqui, é de vocês 5, acabou. Mas depois de votação, os 9 foram aprovados. E para ela só chegou 5. Senhor presidente, quando vocês mandarem o requerimento e for votado em 5, se o requerimento for de grande importância, a gente vê que o executivo vai executar, bota o nosso nome também, que a gente vai ficar bem satisfeito. Obrigado. Qual é o requerimento que nós 4 fizemos aqui e colocamos vocês? Nenhum que se manda. Exatamente. Agora vocês fizeram levar. Nenhum que se manda. Nós fizemos 5, inclusive, meu primeiro, está lá, e são os 9. São os 9. Prezados colegas, é pouco presente, quero registrar que prezo muito pela vida em sociedade, pela boa educação, gentileza e principalmente pela democracia de ouvir as pessoas. Aqui a Câmara tem uma função de coordenador dos trabalhos e as discussões. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença do público, mas devo lembrar que para a manifestação nós temos a tribuna livre. Aumentamos este espaço para 20 minutos. Quem quiser se manifestar, compareça aqui na Secretaria da Câmara e faça seu pedido. Durante a reunião dos vereadores, a população deve permanecer em silêncio, conforme o regimento interno. A reunião é pública, somente para acompanhar os trabalhos dos vereadores, que foram eleitos representantes do povo. Volto aos meus colegas vereadores que a cada assunto debatido, vocês terão direito a uma fala e somente terá direito a réplica ou tríplica, caso foi citado por outro colega. Devo lembrar que a Lei Orgânica Municipal estabelece que compete ao presidente dirigir e disciplinar os trabalhos legislativos, manter ordem no recinto, que é o meu dever, a preservação da regularidade do funcionamento da Câmara. Quero esclarecer que estamos abertos para ouvir o cidadão, mas que devo me dedicar para que os vereadores possam fazer os seus trabalhos. Eu solicito que a assessora da Câmara faça a leitura dos artigos 30, 71 e 123 do regimento interno da Câmara, que estabelece as normas que acabei de falar. Compete ao presidente da Câmara, inciso 7º, requisitar força, quando necessária, a preservação da regularidade do funcionamento da Câmara. Compete ao presidente da Câmara manter a ordem no recinto da Câmara, concedendo a palavra aos vereadores inscritos, cassando-a, disciplinando as partes e advertindo todos que incidirem em excessos. Artigo 71. Perderá o mandato de vereador sempre que o vereador cometer dentro do recinto da Câmara excesso que deva ser reprimido. O presidente conhecerá o fato e tomará as providências seguintes conforme a gravidade.
Parágrafo 6º, é incompatível com o decoro parlamentar, o abuso das prerrogativas legais asseguradas ao vereador. Artigo 123 da Lei do Regimento Interno. As sessões da Câmara serão ordinárias, extraordinárias ou solenes, assegurando o acesso às mesmas do público em geral. Parágrafo 2º. Quando qualquer cidadão poderá assistir às sessões da Câmara na parte do recinto reservado ao público, desde que apresente-se convenientemente trajado, não porte arma, conserve-se em silêncio durante os trabalhos, não manifeste apoio ou desaprovação ao que se passar em plenário, atender às determinações do presidente. E parágrafo 3º, o presidente determinará a retirada do assistente que se conduza de forma a perturbar os trabalhos e evacuará o recinto sempre que julgar necessário. É isso, presidente. Passo para a leitura da correspondência executiva. Prefeitura Municipal de Fama, ofício 107 de 2013, prezado senhor, pelo presente encaminhamos o balancete mensal referente ao mês de abril de 2013, sendo que apresento para o momento subscrevo Ângelo Henrique Saquicida, prefeito municipal. Prefeitura Municipal de Fama, ofício 111 de 2013, senhor presidente, acusamos o recebimento do ofício 57 de 2013, onde encaminho as indicações número 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31, cujo teor tomamos conhecimento para posterior estudo e encaminhamento de cópia aos setores competentes para as providências que se fizerem necessárias, se for o caso. Sem mais para o momento, escrevo atenciosamente Ângelo Henrique Saquicida, prefeito municipal. Solicito a leitura, proposta da conferência da cidade e que as propostas para o prefeito sejam encaminhadas. Propostas de âmbito nacional para presidente da República. Eixo temático: responsabilidade e possibilidade de pactuação entre os entes federais, União, Estado e municípios. Proposta: desburocratizar acesso de associações habitacionais para a construção de casas. Liberar recursos para a associação elaborar projetos técnicos e contratação de engenheiros, assistentes sociais e arquitetos. Eixo 2. Aspecto financeiro para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Proposta 1. Reivindicar aumento dos royalties da bacia do Rio Grande, principalmente no caso de Fama, que foi totalmente prejudicado na construção da represa de Furnas, para criar um fundo de habitação. Proposta 2. Estabelece melhor distribuição do fundo habitacional aos municípios. Eixo 3. Participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Proposta 1. Criar disciplina de participação popular e controle social nas escolas, inclusive técnicas e superiores. Proposta 2. Criar lei federal para que todos os conselhos, tanto na esfera nacional, estadual e municipal, sejam deliberativos com relação à política pública e sua execução nos orçamentos. Eixo 4. Política de desenvolvimento urbano, diretrizes para a integração das políticas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana, planejamento urbano e promoção da função social da propriedade. Nesse eixo, pelo menos uma proposta deve estar relacionada à promoção da função social da propriedade. Proposta 1. Reivindicar junto ao Ministério da Cidade recursos para aquisição de terreno para a construção de casas populares através do Minha Casa Minha Vida. Modalidade e entidade. Proposta 2. Regulamentar imposto sobre grandes fortunas e por propriedade de imóveis sem finalidade social nem econômica. Proposta da Conferência da Cidade, Fama para âmbito estadual, para o governador do Estado. Eixo 1. Responsabilidade e possibilidade de pactuação entre entes federados. Exigida a Copasa 100% do esgoto ser tratado. Exigida a CEMIG adesão ao corte de 18% no valor da tarifa de energia conforme a lei federal. Eixo 2. Aspecto financeiro para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Proposta 1. Reivindicar a redução das tarifas de água por parte da Copasa e que um percentual da arrecadação da Copasa seja destinado à Associação Habitacional de Fama. Exigida a Copasa que 100% do esgoto seja tratado com prazos.
Proposta 2, exigir da CEMIG adesão aos cortes nas tarifas de energia proposta pela Presidência da República. Eixo 3, participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Criar disciplinas de participação popular e social nas escolas, inclusive técnicas e superiores. Eixo 4, política de desenvolvimento urbano, diretrizes para a integração das políticas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana, planejamento urbano e promoção da função social da propriedade. 1. Reivindicar da CEMIG vem aderir ao rebaixamento das taxas de energia, exigir da Copasa 100% tratamento de esgoto. As propostas do município. Para o município, que serão encaminhadas ao prefeito, de acordo com a conferência da cidade, foram: eixo 1, responsabilidade e possibilidade de atuação entre os entes federados, União, Estado e município. Proibir fiscalizar o uso de pulverização aérea no entorno do Lago de Furnas. Fiscalizar e proibir capina química na cidade. Rever o contrato da Copasa para estabelecimento de prazo e métodos de canalização da água e tratamento de esgoto na cidade de Fama. Convocar a Conferência Municipal de Habitação para levantar demandas, conceito de moradia digna e reforma e regularização fundiária para o bairro São Pedro, área conhecida como Vento. Melhorar a iluminação pública que está precária. Manutenção das áreas verdes municipais. Eixo 2. Aspectos financeiros para o Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Fonte, distribuição e aplicação. Criar um imposto progressivo para terrenos que não cumprem sua finalidade social. Implantar o orçamento participativo. Transferir 1% do orçamento municipal para a Associação Municipal Habitacional de Fama. Eixo 3. Participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Criar disciplina de participação popular e controle social nas escolas. Criar o Conselho Municipal de Habitação e instituir o Conselho. Criar o Conselho Municipal da cidade conforme lei. Eixo 4. Participação do desenvolvimento urbano, diretrizes para a integração das políticas de habitação, saneamento ambiental, mobilidade urbana, planejamento urbano e promoção da função social da propriedade. Propostas: melhorar a sinalização da cidade, criar a Secretaria Municipal de Habitação, acessibilidade ao Lago de Furnas, acessibilidade aos prédios públicos com rampa para cadeirantes, melhorar os calçamentos precários, criar um imposto progressivo aos terrenos que não cumprem função social para quem tem mais de um terreno, fazer o plano municipal de saneamento, proibir a capina química e pulverização aérea, proibir a criação de gado bovino soltos em área urbana. São essas propostas da conferência. Alguns vereadores desejam fazer comentário, fique à vontade. Passamos agora para a leitura das indicações que serão encaminhadas ao prefeito municipal. Leitura da indicação número 34, vereadora Ademir. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, o vereador que essa subscreve vem solicitar que, após ouvida a casa, seja encaminhado ao prefeito municipal a seguinte solicitação. Mais uma vez, vimos indicar pequenas obras que darão ao homem do campo o direito de ir e vir em maior conforto às suas famílias. Como uma importante função reconhecida dos vereadores é a de funcionar como uma ponte entre os cidadãos e o prefeito, por meio deste recurso chamado indicação, venho solicitar o cascalhamento nos acessos dos sítios Vagalume do Sr. Bandir e no sítio do Sr. Antônio Chagas, conhecido como Babi, este último perto da torre da Claro Celular. Que no primeiro sítio a Prefeitura de Fama passou a máquina e, como não cascalhou o acesso, ficou pior em razão das chuvas. E o acesso no segundo sítio também está intrafegável e tem uma moradora e portadora de deficiência. Diante do exposto, indicamos ao prefeito municipal cascalhamento dos acessos dos dois sítios acima mencionados do bairro do Armazém. Sala das Sessões, Ademir Nardelli de Moura. Em discussão. Essa indicação, a dona Manuela, né, que é a mãe do Bandir, ela mora num lugar muito pendente para baixo lá, que o caminho é difícil para chegar na casa dela. E ela não consegue andar mais, né? Não enxerga direito mais. Então, quando chove,
para buscar ela lá embaixo, o carro não desce de jeito nenhum. Então, ela não pode andar, não consegue subir lá em cima. Então, precisava de um cascalho lá na descida, pouca coisa, uns 3 caminhões de cascalho vai que resolve o problema lá. E a outra é a Isabel, que é deficiente, lá pela toda a casa, que ela nem na cadeira de roda não consegue ficar mais, está só na cama. E o marido dela tocou no carro para levar ela para o médico. Então tem muita dificuldade, porque tem um cara que afundou muito assim, o enxurrado, né? Então precisa também uns 3 caminhões de cascalho para ter acesso para ela poder locomover ela para ir para o médico, sair de casa. Né? Leitura da indicação número 35 do vereador Osmair. Excelentíssimo senhor presidente, novamente vimos usar esse instrumento, denominado indicação, previsto na Lei Orgânica Municipal, para fazer chegar ao prefeito reivindicações pertinentes que a população acha por bem fazer aos representantes da Câmara no município de Fama. Recentemente, foi melhorado o acesso ao velório municipal e outro pedido importante para as famílias que utilizam esse espaço, num momento de tanto sofrimento e também um ambiente melhor para os trabalhadores do velório e das funerárias, será a construção de um espaço para preparar os corpos para o funeral, pois é necessário fazer limpeza, vestimentas, colocar flores e, como não tem local adequado, os corpos são arrumados no próprio local onde se vela o corpo, causando constrangimento para familiares e trabalhadores. Diante do exposto, indicamos ao prefeito municipal a construção de mais um cômodo no velório municipal que comporta esse espaço, como já é de conhecimento de todos. Sala da sessão, Osmair Leal dos Reis. Em discussão. Leitura da indicação número 36 do vereador Ademir. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que a Lei Municipal 1344 de 2009 normatiza a cessão de máquinas, equipamentos e servidores públicos para os particulares, considerando que a cessão de máquinas e equipamentos pela Prefeitura Municipal de Fama, assim regulamentado no sentido de que o interessado na cessão de máquinas deve fazer requerimento junto à tesouraria da Prefeitura, bem como recolher a guia do valor hora-máquina, ou no caso de desaterro que resulte em terra a ser aproveitado em obras públicas ou em favor de pessoas carentes, essa indenização poderá ser dispensada. Considerando que o parágrafo 1º do artigo 4º da mencionada lei institui uma comissão para acompanhar os serviços públicos de sessão, constituída por 4 membros, sendo 2 indicados pelo Executivo e 2 pelo Legislativo. Considerando que o artigo 7º determina um laudo de condições socioeconômicas do interessado para fins de cessão de serviços, principalmente nos pedreiros, considerando que chegou ao conhecimento dessa presidência que a cessão de pedreiros de máquinas aos munícipes estão sendo feitas de acordo com a vontade do Executivo, sem obedecer ao disposto na referida lei, considerando que já poderíamos partir para uma investigação dos fatos, mas que no intuito de ajudar a administração a regularizar a situação, faço a seguinte indicação. 1. Que seja cumprida a Lei 1344 em sua integralidade, inclusive no que diz respeito à cobrança de emolumentos, no uso das máquinas e no parecer da assistente social no que diz respeito à cessão de funcionários a terceiros. 2. Que seja expedida a portaria deste Executivo contendo os nomes dos membros da comissão, tão breve o Legislativo lhe indique um vereador e um servidor público para compô-la. Número 3. Que seja enviada a essa casa a relação das pessoas beneficiadas com essa lei, tanto com máquinas quanto com pedreiros, mensalmente. Ademir Nardelli de Moura. Encerradas as indicações, a palavra fica aberta para a discussão da matéria do dia ou de interesse público.
Passo a leitura das emendas número 1 e 2 de 2013 ao projeto de lei número 1385 de 2001 e solicito também a leitura do relatório da comissão sobre as emendas. Projeto de emenda modificativa número 1 ao projeto de lei 1385. Proposta pelo vereador Paulo César Alves. Modifica o artigo 1º do referido projeto de lei, dando nova redação ao artigo 2º da Lei 1290 de 2007 e modifica o artigo 2º do referido projeto de lei, acrescentando a linha G no artigo 3º da Lei nº 1290 de 2007. O artigo 2º da Lei 1290 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. O Conselho será constituído por 10 membros. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei 1290 passa a vigorar com a seguinte redação. Letra G. Seja um representante do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, SINTIUT, no município. Sala das Sessões, Paulo César Alves. Projeto de emenda aditiva ao projeto 1385, proposto pelo vereador Paulo César Alves. Altera o artigo 2º do referido projeto de lei, adicionando o parágrafo 4º ao artigo 3º da Lei 1290 de 2007. O artigo 3º da Lei 1290, de 23 de abril de 2007, passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Os representantes de que trata esse artigo, relacionados nas alíneas de B a F, e seus respectivos suplentes deverão ser eleitos em assembleia devidamente convocada por sua categoria ou segmento social, convocada com antecedência mínima de 15 dias. Sala das Sessões, Paulo César Alves. Leitura do parecer da comissão. O vereador relator apresenta seu parecer para ser discutido e votado por essa comissão. Dessa forma, meu parecer é favorável que o projeto de lei 1385 de 2013 seja aprovado da forma que se encontra redigido, desde que aprovadas as emendas número 1 e 2 de minha autoria. Os demais membros da comissão aprovam esse relatório por unanimidade. Este é o relatório. Fama, 3 de junho, Paulo César Alves. Em discussão. Presidente, com relação à primeira emenda aqui sobre o projeto de criação do Conselho Fundeb, a primeira emenda é o seguinte, que um representante do Sindicato Único dos Trabalhadores seja membro desse conselho, que ele vá acompanhar melhor as verbas desde a importância de recursos para a educação no nosso município. Então, esse Sindicato dos Trabalhadores, acredito eu que já existe na cidade, tem conhecimento que existe, porque os professores da rede estaduais, então eu acredito que já existe, então foi aonde que eu indiquei que tenha um representante desse na primeira emenda. E na segunda emenda, os representantes sejam eleitos em assembleias devidamente convocados para esta finalidade, com antecedência mínima de 15 dias. O que eu vejo em outros municípios é que a comunidade, os pais, os alunos, servidores da educação, os professores, devem eleger entre eles alguém para acompanhar essa verba. Entendemos no PT que é assim que se constrói um mundo melhor, pois que sabe onde e como deve gastar são as pessoas envolvidas na educação. Então o que acontece? Essa segunda indicação é que seja feita uma assembleia onde vai ser indicado pais, alunos e professores que façam parte desse conselho. Entendeu? Então, as duas emendas, do meu ponto de vista, foi indicado, a minha indicação é essa, nas duas emendas. Essa segunda que você está falando aí, Paulo César, já não é formado por pais, alunos, escola, eu não tenho conhecimento. Eu também não tenho esse conhecimento se é formado por pais e alunos. Eu sei que tem membro do Conselho Tutelar, parece.
Entendeu? Então, a minha indicação aqui na segunda emenda, que os pais, os alunos, servidores da educação e professores. Entendeu? Então fica mais interessante que as pessoas que estão no meio, que façam parte desse conselho, fica mais fácil de administrar. O conselho será composto por um membro do Poder Executivo, que é o secretário municipal de Educação, um representante dos professores, um representante dos diretores das escolas básicas, um representante dos servidores das escolas básicas, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica, 2 representantes dos estudantes da educação básica e um indicado pelos estudantes estudantes secundaristas. E um representante do Sindiúte, que é o caso da tua emenda. Então, e o parágrafo, a segunda emenda é a segunda emenda é para que esses sejam eleitos em Assembleia, é isso, né? Eu só li o parágrafo, fica com vários itens. Só uma ressalva aqui, o equívoco aqui do Conselho Tutelar, não tem nada a ver. Desculpa, tem sim. E depois tem um representante do Conselho Tutelar que vai ser indicado pelos seus pares. Depois tem um representante do Conselho Tutelar mesmo. Só que primeiro tem discussão só as emendas. Então, esses membros serão feitos a Assembleia para fazer uma votação para ele quer que seja modificado o número, né? Parece que é um número. Então, que seja feita uma Assembleia para ser escolhido com mais clareza. É isso. Em votação, vereadores que estiverem de acordo permaneçam como está. Declaro o resultado da votação aprovada. Solicito leitura do mesmo projeto em sua totalidade. Vou ler como ficou o projeto depois da emenda. Artigo 1º. O artigo 2º da Lei 1290 passa a ter a seguinte redação. O Conselho será constituído por 10 membros. Artigo 2º. O artigo 3º da Lei 1290 passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho será composto dos seguintes membros. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. Um representante dos professores da educação básica pública, um representante dos diretores das escolas básicas públicas, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas, 2 representantes dos pais de alunos da educação básica pública, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo um indicado pela entidade de estudantes secundaristas, e um representante do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, o Sindiúte, no município. Parágrafo 1º. Integrarão ainda os conselhos municipais do Fundeb, quando houver, um representante do respectivo Conselho Municipal de Educação e um representante do Conselho Tutelar, a que se refere a Lei 8.069, de 13 de junho de 1990, indicado por seus pares. Parágrafo 2º. Para cada membro titular, deverá ser nomeado um suplente, representante da mesma categoria ou segmento social, com assento no Conselho, que substituirá o titular em seus impedimentos temporários, provisórios e em seus afastamentos definitivos, ocorridos antes do fim do mandato do CACS-Fundeb. Parágrafo 3º. Os estudantes da educação básica pública podem ser representados no Conselho do Fundeb pelos alunos do ensino regular, da educação de jovens e adultos ou por representantes escolhidos pelos alunos para essa função, desde que sejam escolhidos e indicados pessoas com mais de 18 anos ou emancipados. Parágrafo 4º. Os representantes de que trata esse artigo, relacionados nas alíneas de B a F e seus respectivos suplentes, deverão ser eleitos em assembleia devidamente convocada por sua categoria ou segmento social, convocada com antecedência mínima de 15 dias. O artigo 7º da lei passa a ter a seguinte redação. Artigo 7º. Fica revogada a Lei 1122 de 97. Artigo 3º. Fica acrescentado nos artigos 8º, 9º, 10, 11 e 12 na Lei 1290, com as seguintes redações.
Artigo 8º. Estão impedidos de integrar os conselhos a que se refere o artigo 2º cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau do prefeito e do vice-prefeito e dos secretários municipais, tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que presta serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do Fundeb, bem como cônjuge, parentes, consanguíneos ou afins até terceiro grau desses profissionais. Estudantes que não sejam emancipados, pais de alunos que exerçam cargo ou funções públicas de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos ou prestem serviços terceirizados no âmbito dos poderes executivos em que atuam os respectivos conselhos. Parágrafo 1º. Os conselhos do Fundeb terão um presidente e, opcionalmente, um vice-presidente, ambos eleitos por seus pares, estando impedidos de ocupar tais funções os conselheiros representantes do Poder Executivo, gestores dos recursos do Fundo. Parágrafo 2º. Na hipótese do presidente do CAPES Fundeb renunciar à presidência ou, por algum motivo, se afastar do Conselho em caráter definitivo antes do final do mandato, caberá ao colegiado decidir pela manutenção do vice-presidente no exercício interino da presidência até que se cumpra o restante do mandato do titular ou pela sua efetivação na presidência do Conselho, com a consequente indicação de outro membro para ocupar o cargo de vice-presidente, ou pela designação de novo presidente, assegurado a continuidade do vice até o final de seu mandato. Artigo 9º. Os conselheiros deverão integrar o segmento social ou a categoria que representam e, em caso de deixarem de ocupar essa condição, depois de efetivados, novo membro deverá ser indicado e nomeado para o cargo que se deve, nos termos desta portaria. Parágrafo 1º. Após a nomeação dos membros, somente serão admitidos substituições nos seguintes casos: mediante renúncia expressa do conselheiro, por deliberação justificada do segmento representado, ou outras situações previstas nos atos legais de constituição e funcionamento do Conselho. Parágrafo 2º. O mandato do conselheiro, nomeado para substituir o membro que tenha se afastado antes do final do mandato, terá início na data da publicação do ato de sua nomeação e se estenderá até a data do término do mandato que foi substituído. Parágrafo 3º. O conselheiro nomeado na forma do parágrafo 2º deste artigo deverá pertencer ao mesmo segmento social ou categoria que pertencia o membro substituído. Artigo 10. Os conselheiros deverão ser nomeados para mandato de no mínimo 1 ano e no máximo 2, permitida apenas uma recondução por igual período. Parágrafo 1º. É considerado recondução a participação de um mesmo conselheiro em 2 mandatos consecutivos, independentemente do tempo do conselheiro reconduzido efetivamente permanecer em quaisquer dos 2 mandatos consecutivos. Parágrafo 2º. Será permitida nova participação de conselheiro que tenha exercido o mandato na condição de reconduzido apenas após o término de pelo menos um mandato do Conselho, posterior àquele em que o conselheiro tenha participado nessa condição. Parágrafo 3º. O término do mandato dos conselheiros deverá coincidir com o término do período de vigência do mandato do Conselho. Revogam-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, 3 de junho de 2013. Em votação, o projeto de lei que cria o Conselho do Fundeb. Vereador que estiver de acordo, permaneça como está. Declaro o resultado da votação aprovado. Agradeço a presença
e atenção. Mais uma vez, terminamos a reunião ordinária da Câmara com a sensação de dever cumprido. Convido agora o pastor Gerson da Igreja Adventista do Sétimo Dia para dar a bênção nesta Casa Legislativa. Boa noite a todos os amigos que aqui se encontram nesta noite, todos os vereadores, excelentíssimo presidente da Câmara, Ademir, a doutora que aqui se encontra também é secretária da Câmara. Eu gostaria em breve, em poucas palavras, eu trouxe aqui um presente para cada funcionário da Câmara. E eu gostaria em poucos minutos deixar aqui umas palavras de conforto e consolo, não tanto para os moradores que aqui se encontram, mas mais para essa casa que aqui está. Em Romanos capítulo 13, nós temos algumas coisas aqui em relação a autoridades. E eu quero dar os parabéns aqui para todos os moradores que vieram, porque quando a gente participa de uma sessão, a gente está dizendo que a gente está apoiando essa casa, porque aqui é uma casa de leis. E tudo que sai daqui são leis que vai depender do bom andamento do nosso viver do dia a dia na cidade. E esse apoio que os moradores estão dando de vir aqui, que é uma obrigação como cidadão, é louvável, é o que vocês estão fazendo. Romanos capítulo 13, versos 1 em diante, diz o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. Eu não sei se os outros colegas que estiveram aqui das demais denominações usaram esse texto da Bíblia, até porque a gente não teve contato com nenhum deles, né? Mas Romanos, o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, ele estava na cidade de Corinto e ele nunca tinha visitado Roma quando ele escreve essa carta. E ele escreve essa carta aos romanos e ele gostaria tanto de conhecer Roma, e a primeira vez que Paulo foi para Roma foi preso para ser questionado, indagado pela pregação do Evangelho que ele estava fazendo. Quando ele escreve essa carta aos cidadãos de Roma, ele está escrevendo especificamente para os cristãos e dizendo para os cristãos que toda autoridade naquele período de ditadura, um período que não existia essa democracia que a gente está tendo hoje, que a gente está vendo aqui nessa casa, Paulo agora escreve para os cristãos também dizendo o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus, e as autoridades existentes foram por ele instituídas. E eu quero colocar aqui para cada vereador que se encontra, o presidente da Câmara, que também é um vereador, que vocês foram instituídos e eleitos por Deus. Embora houve uma votação pelo município, e se Deus desde já escolheu e assim achou por bem vocês estarem aqui, não era por voto que vocês deixariam de estar aqui. Deus, Ele conhece a nossa vida desde o nosso nascer, o nosso levantar. Salmos capítulo 139 diz que Deus pode esquadrinhar os nossos caminhos, os nossos pensamentos, e lá no ventre da nossa mãe Ele já sabia o que seria da nossa vida. Nós não somos predestinados para o fracasso ou para o sucesso. Nós somos predestinados para sermos amados por Deus, mas a decisão é de cada um. E as decisões que nós tomamos, especialmente nessa casa, vai depender do rumo que essa cidade vai tomar. E continuando aqui o verso 2, diz o seguinte: de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste às ordenanças de Deus. Não é porque nós temos uma autoridade, que vocês têm uma incumbência aqui, ou são ungidos por um poder do legislativo, que vocês têm autoridade de pular no quebra-mola, de passar o sinal vermelho, mas vocês estão aqui para legislar as leis para o melhor andamento da nossa comunidade, da nossa cidade. E a Bíblia está dizendo aqui, de modo que aquele que se opõe às autoridades que vocês aqui nessa casa possuem, resistem às ordenanças de Deus, porque Deus instituiu as autoridades. E os que resistem
trarão sobre si mesmo condenação, não talvez de um fórum, não talvez de um juiz, mas a desaprovação do próprio Deus por estarmos indo contra os líderes deste município, do governo do Brasil, embora avaliar, se opor, isso não é visto por maus olhos. O que é visto por Deus por maus olhos é se opor depois mesmo de uma votação. Agora, enquanto que há espaço para observações e comentários, é cabível e é obrigação de todos nós o dever de colocarmos as observações necessárias com todo o respeito. O verso 3 diz o seguinte: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. E eu não acredito que vocês estão aqui para fazer o mal. E se vocês estivessem aqui para fazer o mal, a sociedade já tinha destituído vocês daqui. E continuando aqui o verso 3 diz o seguinte: e sim quando faz o mal, né? Queres tu não temer autoridades? Fazes bem, e terás louvor dela. E o verso 4 diz: visto que a autoridade é o ministro de Deus. O ministro de Deus, ele é um pastor. Quando a Bíblia fala de ministro, ela está falando de um apóstolo, de um sacerdote, de um pastor. Porque a função do pastor é ajuntar e não espalhar. E a função dessa casa é ajuntar e não espalhar. E eu quero aqui dar os parabéns, primeiramente, porque eu acho que isso vocês têm feito. E a segunda responsabilidade da autoridade é também corrigir, repreender, se assim for necessário, as más obras. Aqui até mesmo questionando se vai ter um pai, se não vai, se vai ter alguém acompanhando, fiscalizando e tudo mais e tal. Esse é o nosso dever, a nossa responsabilidade. Agora vamos voltar um pouquinho no passado. As primeiras autoridades que Deus instituiu para a nossa vida foram os nossos pais. E um dos maiores desafios que nós temos na nossa sociedade, a sociedade ela é conforme as nossas famílias são. Porque se os nossos filhos veem o pai como alguém autoritário ou liberal, ao ponto de não repreender o filho e corrigir, nós teremos uma sociedade complicada e difícil, de filhos que não vão respeitar o próprio poder legislativo. Porque tem um pai que lhes diz respeito e um pai permissivo que deixa o filho assim o desrespeitar também. Essa é a primeira autoridade que Deus colocou na vida do ser humano, os nossos pais. E a Bíblia diz que a atitude com respeito às autoridades depende da nossa criação, do respeito pelos nossos pais. A segunda autoridade que Deus colocou é o poder do meio político, legislativo, a monarquia, que era antigamente. E mesmo no comunismo, porque se não houvesse respeito com o comunismo, era prisão, era pena de morte. E muitos judeus morreram por talvez não ter respeitado o poder comunista, embora não é um poder, o melhor método de governo, e sim a democracia. E hoje também, por termos a democracia, se nós não respeitarmos a democracia através da anarquia e do vandalismo, nós teremos consequências também cabíveis a serem colocadas. Nós poderíamos colocar aqui que a terceira autoridade que Deus colocou na vida do ser humano é o próximo. E a Bíblia diz: ame teu próximo como a ti mesmo. E se nós não aprendermos a amar a nós mesmos, nós não aprenderemos a amar o nosso próximo que a gente consegue enxergar. Então, ao mesmo tempo, aqui eu falo para os moradores dessa cidade, ao mesmo tempo eu coloco palavras de conforto e ânimo para vocês, os líderes dessa casa aqui. Primeiro, nós que somos moradores e temos obrigação como bons cidadãos, é de respeitar esses líderes, embora sejam falhos como nós todos somos falhos. E às vezes a gente pensa, eles recebem para ficar sentado. Mas vocês não fazem ideia ao tempo, com a família que eles deixam de dedicar para estarem aqui, para legislar as leis, para formar, para escrever, para redigir aqui, advogado. Tem aí trazer essa questão da assessoria também. E às vezes nós achamos que é um serviço muito simples. Às vezes o pastor também, o padre. Eu estou desde de manhã cedo e hoje, segunda-feira, é o dia de folga dos pastores. Eu estou hoje desde de manhã cedo trabalhando porque alguns imprevistos que aconteceram. E hoje, vindo para cá, que eu tive a oportunidade de ficar com a minha família hoje. E a gente não faz ideia, às vezes, da dificuldade que essas pessoas têm também com a família. Criticar é muito fácil, mas o difícil é nós fazermos, ou às vezes, o que eles têm feito.
Embora eles podem, em algum momento, fazer alguma coisa errada, sim, porque nós somos falhos. Mas eu acredito que nenhum desses vereadores acorda de manhã cedo: hoje eu vou fazer bagunça naquela Câmara, hoje eu vou chutar o balde, hoje eu vou lascar todo mundo. Ninguém acorda pensando assim. Mas cada um tem um temperamento, cada um tem uma criação, cada um tem uma história, cada um tem um contexto cultural. E mesmo que aqui foi colocado que ninguém tem faculdade, mas vocês têm a maior faculdade, que é a faculdade da vida. Eu sei que Fernando Henrique Cardoso ganhou muitos diplomas, e mesmo o Lula, não tendo faculdade, ele recebeu muitos diplomas de faculdade, e hoje ele é credenciado e reconhecido pelo MEC por ter recebido essas homenagens. Porque a maior faculdade não é fazer nutrição, é estar lá na prática, na cozinha, aprendendo o que aprendeu na sala de aula. E vocês estão aprendendo na vida o que os alunos levam 4 anos para aprender na sala de aula sobre administração, sobre marketing, relacionamento, leis, normas e regras, que muitas vezes tem na faculdade de Direito também. O que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte: para os 2 grupos de pessoas que nós temos aqui, as autoridades que são vocês nas casas de vocês, e as autoridades que aqui estão, que regem o bom andamento das nossas casas. Primeiro, nós que moramos nas nossas casas, precisamos entender que, por mais que existam falhas, Deus está no controle. E Deus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, tudo esteja sujeito a autoridades. E não há autoridade que não proceda de Deus, mesmo que seja uma má autoridade. E a Bíblia diz que Deus permitiu que Nabucodonosor trouxesse o exílio para o povo de Israel, para que o povo de Israel mostrasse, para Deus mostrar para o povo de Israel que eles estavam se afastando de Deus. E Deus permitiu que o poder legislativo levasse o povo de Israel ao cativeiro, para que o povo voltasse à Bíblia, aos princípios, e saísse das orgias que eles mesmos estavam colocando dentro dos seus próprios filhos. Então Deus permitiu que o próprio rei Nabucodonosor fosse um rei não para dar uma sentença de injustiça, mas dar sentença do que o próprio Deus tinha prometido para alguns profetas, em especial o profeta Isaías. Que Deus possa abençoá-los, as famílias de vocês, o sucesso, a felicidade desses moradores, dessas pessoas que estão nas mãos de vocês. E a Bíblia diz que Deus vai cobrar muito mais dos líderes do que os que não são líderes. Mas Deus também vai cobrar da gente se nós não apoiarmos essas autoridades que foram instituídas por Deus. E a Bíblia diz que, mostra no verso 4, visto que a autoridade é um ministro para ministrar as leis, para ministrar o bom andamento, para ministrar a palavra como foi ministrada aqui através das orações feitas, buscando e invocando Deus para estar presente, dirigindo e conduzindo essa sessão solene. Eu quero dar os parabéns aqui para o excelentíssimo presidente da Câmara, Ademir, e que a Câmara continue assim. Às vezes a gente pensa que aqui tem muito problema. Quanto menor a cidade, menos problema. Quanto maior é a cidade, maiores são os problemas. Eu morei em São Paulo, o presidente da Câmara de São Paulo era muito amigo da gente, simpatizante também da Igreja Adventista. E nós íamos lá várias vezes, como igreja, e às vezes ele chegava lá às 5 horas da manhã e saía 1 hora da madrugada, de tantas coisas que tinha que fazer. Depois que essa boate de Santa Maria pegou fogo, a Câmara de São Paulo teve muitos problemas porque estava irregular o projeto de bombeiro. Se não existisse problemas, nós não precisaríamos de ter essa casa. Se não existisse problemas, nós não precisaríamos viver a vida, porque a vida é composta de problemas, e que a gente possa ter sabedoria para resolver os problemas da nossa vida. Minha esposa vai cantar uma mensagem musical em homenagem aos moradores que aqui se encontram, que são autoridades dentro da casa de vocês também, e as autoridades aqui dessa casa que se encontram também presentes nessa noite. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem,
deveria ser a primeira a ser mencionado, é esse Deus que a gente deve descansar e confiar. Mateus capítulo 6 diz que nós não vamos acrescentar uma hora, um metro ou um cômodo na nossa vida através da ansiedade. A ansiedade, ela é a ausência de confiança. E quando a gente confia nessa autoridade, que é Deus, tudo será realizado, tudo será acrescentado. Conforme Mateus 6,33 diz: buscar Deus em primeiro lugar, e todas as coisas Deus vai acrescentar na nossa vida. E se nós não buscarmos e respeitarmos a primeira e maior autoridade de todas, que é Deus, Deus ele não pode acrescentar bênçãos, Deus ele não pode acrescentar proteção, e Deus ele não pode acrescentar direção ao legislarmos as leis para este município. E que todos nós possamos apoiar essas 4 autoridades. A última deveria ser a primeira a ser mencionada, mas coloquei por último para dar ênfase ao terminarmos, até mesmo com essa música, porque pode vir trovão, pode vir chuva, pode vir tempestade, tormenta. Deus estará nos protegendo, nos cuidando, e que a gente possa buscar, invocar esse Deus, assim como foi feito na abertura dessa sessão solene. Vamos curvar a nossa fronte do jeito que estamos e vamos fazer uma prece ao nosso Deus. Grandioso Pai, nós queremos agradecer pelos líderes dessa cidade que aqui se encontram, os vereadores, o excelentíssimo presidente Ademir, juntamente com toda a sua equipe, os moradores que aqui se encontram, que também são autoridades para os seus filhos, na geografia em que eles estão, nas suas casas, e que acima de tudo possamos também ter respeito aos nossos semelhantes, porque eles são autoridades nos relacionamentos, através da conduta e do procedimento que a gente deve ter com as pessoas. E da mesma forma os nossos pais, em especial Deus, que é o doador de vida e de liberdade, e que morreu para nos salvar, e morreu para nos perdoar, e nós só existimos porque Ele assim o quis. Alguns não acreditam em Deus, mas mesmo não acreditando em Deus, precisam acreditar em alguma força desconhecida, porque Deus nos criou com o senso e a propensão para a religiosidade. E que o Senhor nos ajude a entendermos, especialmente os vereadores que aqui se encontram, que eles são autoridades instituídas pelo Senhor. E também nós, como cidadãos, possamos respeitá-los, apoiá-los, em vez de criticarmos e nos opor às decisões que aqui foram tomadas. Pedimos e agradecemos por tudo, por Cristo Jesus. Amém. Pastor Gerson, agradecer a presença de ter vindo aqui na nossa casa, viu? Ficamos orgulhosos com as palavras bonitas, né? Com a música da cerimônia que nos encantou bastante, viu? E acho que vai ser muito produtiva essa sua vinda aqui. Eu acho que vamos aprender muito, né? E pode contar com a gente também, precisar da gente, tá? E estamos buscando, acho que o mesmo caminho, com certeza. Também quero agradecer a sua presença, e essa igreja é do Cecílio Abrão. Ele começou esse trabalho aqui na nossa cidade. E foi uma época muito custosa, porque passou que a cidade Carreteiro encheu. Ele estava aqui apoiando o povo dessa cidade. E toda a população ao redor. Ele tinha uma barca, eu era pequeno, morava no Rocha. Aí quando ele apontava ali na curva, as crianças tudo corriam lá para a beira d'água. Ele levava leite, remédio. Então quero agradecer o nome dele aqui também. Vereador Paulo César, quer fazer uma homenagem ao Cecílio Abrão? Boa noite a todos.
Aproveito a presença do pastor Gerson da Igreja Adventista e quero deixar registrado nos anais dessa Câmara Municipal nossa homenagem ao senhor Cecílio Abraço, que desde 1987 é cidadão honorário de fama, título concedido por esta Câmara Municipal, que merece ser lembrado pelo trabalho social de prevenção à saúde que fez à frente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, principalmente a época da muito sofrida chegada das águas do Turvo, que deixou a população à margem do lago sem assistência, sem sua fonte de renda, sem suas casas. Em nome dele, agradeço a todos os adventistas do Sétimo Dia de Fama e parabéns por traduzir a fé em obra a favor do próximo. Agradecemos a presença de todos e convidamos toda a população para a próxima reunião ordinária da Câmara, dia 17 de junho, às 19 horas. E eu aproveito também somente, convido todos os vereadores e todas as pessoas aqui presentes para a festa no bairro do Armazém, agora sábado e domingo, a partir das 19 horas, sábado e domingo, a partir das 12 horas. A verba será para melhoria para a comunidade, inclusive, para colocar água na nossa comunidade. Então, agradeço desde já a presença de todos que participaram dessa festa, que vai estar lá, que vai estar com a gente. Encerramos a reunião com a oração final. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O qual nós nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.